Olá, tudo bem? A Bíblia é o único livro que fala sobre a existência humana, como o ser humano passou a existir e qual será o futuro da humanidade. Então, em nenhum lugar, em nenhum livro, tem essa explicação. Embora os cientistas eles tentem desvendar esse mistério, como surgiu a humanidade na Terra, existem várias teorias, porém a Bíblia ela fala de forma bem clara como um passou a existir e como será o futuro da humanidade, o que acontecerá com o ser humano, o que aconteceu e o que também vai acontecer. Então a Bíblia fala tudo sobre isso. Por isso a Bíblia é um livro que as pessoas têm interesse, porque as pessoas têm interesse em saber como nós viemos nesse mundo e para onde nós iremos. Um dos grandes mistérios que a Bíblia revela é a morte. E a morte já tem sido um mistério no mundo para as pessoas que não conhecem a Bíblia. Para as pessoas que conhecem a Bíblia, a gente sabe o que significa a morte. Quando Deus criou o homem, colocou o homem lá no jardim do Éden, e Deus colocou ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, e disse que o dia que o homem comesse daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. E foi isso que aconteceu. O homem desobedeceu a Deus, comeu desse fruto, e o homem passou a ser mortal. É claro que, segundo o relato bíblico, Adão e Eva, eles não morreram ali imediatamente, mas passaram a ser pessoas mortais. O fim deles estava decretado. O fim deles era a morte. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então está registrado aqui no livro de Romanos, aqui no capítulo 6, no verso 23, que fala assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, qual o salário do pecado? A Bíblia é bem clara que o salário do pecado é a morte. A desobediência do homem, ele pagaria com sua vida. Então, o homem, ele iria morrer. Por isso existe a morte até os nossos dias. Todas as pessoas morrem. Um fato interessante aqui também, que Deus disse aqui no verso 23 do capítulo 3, Deus diz assim: então disse o Senhor Deus, eis que o homem tem se tornado como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então aqui fala que o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden para lavar a terra que fosse tomada. Deus expulsou do jardim. Aqui fala que Deus colocou uma proteção para que o homem não mais chegasse na árvore da vida, do conhecimento, aliás, na árvore da vida. Porque se o homem comesse da árvore da vida, ele viveria eternamente. Ele não poderia mais viver eternamente por causa da condição que ele estava. E além do mais, Deus já havia dito, o dia que ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Então o salário do pecado do que o homem cometeu é a morte. E aqui vai uma lição importante, um conhecimento importante. Se o salário do pecado é a morte, então o homem, ele morre verdadeiramente. O que é a morte? É o contrário da vida. Porque fala, o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus. Então, ou é uma coisa ou é outra. Ou é a vida ou é a morte. Ou é a vida eterna ou é a morte eterna. O que seria morte eterna? É morte para sempre. Então a morte é o que está escrito na Bíblia. O homem é pó, ele voltará ao pó. Isso é a morte. Toda pessoa, ele vai pagar o preço, que é a morte. Então não há lugar na Bíblia para uma vida eterna
após a morte, uma vida eterna de pecado. Essa possibilidade da Bíblia não existe. Isso não existe na Bíblia. A possibilidade da pessoa ficar sofrendo o inferno eternamente, evidente que uma pessoa assim não morreu. Como a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, não há possibilidade nenhuma disso acontecer. Não há nenhuma possibilidade da pessoa ser imortal, ter uma alma imortal. Aí fala que o dom gratuito da salvação está em Cristo Jesus. Então o ser humano não é um ser imortal. A imortalidade só pertence a Deus. Porque Deus soprou nas narinas do homem fogo de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Então a vida que nós temos veio de Deus. A vida que pertence a Deus passou a fazer parte do ser humano. Então não há possibilidade do homem ter a vida eterna após o pecado. Nem mesmo essa história que a pessoa vai ficar queimando eternamente. Essa é uma história contra a palavra de Deus. Não tem nenhum respaldo bíblico.